Hoje, uma pessoa viver uma vida sem ser de entrega a Deus, sem ser de reverência ao Senhor Jesus, essa pessoa, ela está vivendo em vão. Verdade. Por que ela está vivendo em vão? Porque a vida aqui é passageira. Tiago diz que é como uma sombra, né? É como uma sombra, é como uma neve, logo se dissipa, logo passa. Então, se eu viver uma vida toda aqui, né? Digamos que uma pessoa hoje em dia, 70, 80, 90, 100 anos, mas se for sem conectar, se for sem haver uma conexão com Deus, é uma vida realmente em vão, sem sentido Verdade. e sem significado. Porque a vida não se resume só a 80 anos, a 90 anos. Verdade. A Bíblia diz que Deus colocou no coração do homem a eternidade. E a Bíblia diz que haverá ressurreição. Sim. Uns vão ser ressuscitados para a glória eterna, para a salvação eterna, e outros para a perdição eterna, né? Então, realmente, irmãos, hoje a nossa vida, uma vez que nós já fomos comprados, resgatados, nós precisamos nos ofertar ao Senhor. Amém. Não vivam como necios, como tolos, mas como sábios. Ó Senhor Jesus, como Amém. é, irmãos, viver como sábios? No final do versículo 17 diz: mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Procura, sim. Viver como sábio no dia de hoje é viver procurando entender e fazer a vontade do Senhor. Isso é sabedoria. Isso é viver como sábio, porque é algo eterno, né? Ó Senhor Jesus, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não vivam como tolos. Temos que ver prudentemente como Sim. nós estamos andando. Verdade. E aí nós vamos fazer uma autoanálise, né? Uma autorreflexão sobre a nossa vida, para saber o que de fato nós precisamos melhorar, o que de fato nós precisamos avançar. Verdade. Né? Sabemos que nós somos imperfeitos e estamos nesse caminho de sermos aperfeiçoados Amém. cada dia mais. Então nós temos imperfeições, nós temos falhas, nós temos coisas ainda pendentes e nós precisamos reconhecer diante de Deus e procurar compreender qual é a vontade do Senhor, né? Verdade. Batalhar em oração, entregando a nossa vida ao Senhor, para que de fato nós possamos viver como sábios. E ainda diz, como é viver como sábios? Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Então hoje nós precisamos aproveitar bem o tempo. Sim. Olhe lá o versículo 14, diz assim, olha: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Peça ao tu que dó. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós de fato, como é que nós vamos remir, aproveitar esse tempo? Senhor Jesus. Amém. É nós de fato procurar fazer a vontade de Deus. Aleluia. E não estar, como diz aqui, dormindo, né? Ou seja, uma pessoa dormindo, ela está inativa. Uma pessoa dormindo, ela não trabalha, né? Ela está inativa e assim ela não consegue trabalhar para o Senhor. Verdade. Então, espiritualmente falando, nós não podemos estar dormindo. Verdade. Nós precisamos estar ativos, né? Então, na obra do Senhor, no seu viver diário com Deus, você precisa sempre separar um tempo para buscar a Deus. Aleluia. Não é somente esperar um dia do culto, lá no domingo, ou na quinta, ou na quarta, mas é você ter uma alimentação Sim. espiritual todos Amém. os dias. Verdade. Todos nós comemos todos os dias, né? Sim. Várias vezes ao dia, alguns, Verdade. outros não, mas nós gostamos de comer, Sim. porque isso nos mantém fortes, né? Verdade. Isso nos sustenta, traz os nutrientes. Espiritualmente falando, nós não podemos negligenciar esse alimento espiritual, que é a verdadeira comida, é a palavra de Deus. Amém. Né? Então, nós de fato precisamos também aproveitar esse tempo, né? Não dormindo, mas servindo ao Senhor Jesus. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Amém. Então, irmãos, hoje o Senhor nos chama para nós vivermos não mais como tolos, Não. mas vivermos como filhos da luz. Verdade. E ontem nós desfrutamos que as palavras que nós recebemos, nós precisamos transmitir a outras pessoas, né? Verdade. Então, como luz, nós precisamos ser usados pelo Senhor Amém. para iluminar a vida das outras pessoas. Amém. Jesus disse que a luz não se coloca debaixo
do alqueire, né? Mas ela coloca sobre, para iluminar todos que estão sobre a casa. Verdade. Então você que conhece o Senhor Jesus, você é luz. Sim. E você pode orar pelas pessoas, Amém. pode pregar uma palavra, Verdade. pode postar um versículo na sua rede social. E Deus pode te usar para que em um determinado tempo, uma determinada circunstância, aquilo que você fez possa trazer iluminação, encorajamento, edificação para a vida de uma pessoa que estava naquele exato momento precisando daquela palavra, né? Então, hoje nós somos luzes no Senhor e precisamos de fato viver como filhos da luz. Sim. O versículo 18 diz: E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Ó Senhor Jesus, não se embriaguem com vinho, mas deixem-se encher do Espírito. No Alimento Diário diz assim: ao nos aprofundarmos na palavra, ela nos dá direção e seremos salvos do entorpecimento do vinho do mundo. Aqui diz que nós não devemos nos embriagar com vinho. Aqui, né, embora o apóstolo Paulo possa ter falado do vinho, que leva de fato à devassidão, leva de fato, né, à perdição, a pessoa bebe a cachaça, ela perde a noção do que é certo, do que é errado, e fica uma vida assim sem nenhum tipo de vergonha, né? Ela faz muitas coisas que se tivesse em sã consciência não faria. Verdade. É como se estivesse entorpecido. Sim. E o apóstolo Paulo diz que eles não deveriam se embriagar com vinho. Só que nós podemos trazer para nós, como o irmão mostrou aqui, trazendo o contexto, o vinho aqui pode ser o vinho do mundo, né? São coisas que também deixam as pessoas, né, entorpecidas. São coisas que deixam as pessoas, enche as pessoas, mas não enche de Deus. Verdade. Enche de muitas coisas aí, e muitos lixos mundanos, muitos vinhos que deixam as pessoas entorpecidas sem se encher do Espírito. Verdade. Senhor Jesus, muitas curtições, muitas coisas que o mundo está oferecendo é o vinho do mundo. E que para muitos podem pensar que é bom, que é maravilhoso, né? O vinho que o mundo oferece para os jovens, para os adolescentes, para todas as classes tem um tipo específico de atração, de algo que possa encher temporariamente. Verdade. E eles podem achar que isso é bom, mas o vinho do Senhor Jesus é sempre melhor, né? Aquela festa lá de casamento, as pessoas beberam o melhor vinho, costumava dar o melhor vinho, porque aí dava o melhor vinho numa festa de casamento, o pessoal bebia muito o melhor vinho, já estava meio, né, meio tonto e tal, aí no final dava o vinho mais inferior. O pessoal já tinha bebido muito, não ia nem perceber muito, né? Naquela festa que Jesus foi, deram o melhor vinho humano e o pessoal bebeu, de repente o vinho acabou. E agora? Não tinha mais o vinho também inferior. E aí foi quando o Senhor Jesus mandou encher as talhas lá de pedra lá de água, né? E transformou a água em vinho. E Jesus mandou levar o mestre de sala, o cara que provava o vinho para saber se era de qualidade. E quando o mestre de sala provou, rapaz, ele disse, costuma primeiro oferecer o melhor vinho para depois o inferior. Aqui está sendo ao contrário, né? Ou seja, porque o vinho de Jesus é muito melhor. Sim. Então, o vinho do mundo aí, para os prazeres da carne, né? Pode ser realmente algo prazeroso momentaneamente, mas o vinho do Senhor Jesus, que é o viver da igreja, de viver na presença de Deus, sim, não é dizer eu sou crente e estou experimentando o vinho, é você ser crente e buscar intensamente a presença de Deus. Verdade. Porque há muitos crentes que não buscam e estão tendo uma vida murcha, né? Porque não está experimentando o que Deus tem para ela, né? O verdadeiro vinho. Você precisa experimentar. Amém. Senhor Jesus. E aí esse vinho do Senhor Jesus é muito melhor. Sim. E esse aqui é o Espírito, né? Mas deixe-se encher, mas enchei-vos do Espírito. Do Espírito. Ó Senhor Jesus. Até transbordar. Amém. Então é isso que nós devemos realmente fazer, irmãos. É nos encher do Espírito Amém. Santo. Aleluia. E assim nós somos preenchidos, né? Sim. E enchermos também da palavra. Colossenses 3,16. Encher-se da palavra. Aleluia.
Senhor Jesus. Também Amém. em Colossenses lemos que a palavra de Cristo Sim. deve habitar ricamente em nós. Amém. Quem pegou Colossenses 3,16 pode ler. Habite, aleluia. Amém. Habite, amém. 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 Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, Sim. instruindo-vos, aconselhando-vos mutuamente, em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Amém. Com Glória a Deus. gratidão em vosso coração. Aleluia. Com gratidão Amém. em vosso coração. Aleluia, Senhor. Então, irmãos, vimos que precisamos ser cheios do Espírito, Sim. mas também precisamos ser cheios da palavra. Amém. Ó Senhor Aleluia. Jesus, são duas coisas essenciais, né? Sim. O Espírito e a palavra se complementam. Amém. E aqui diz, habite ricamente. Ricamente. Habitar é fazer morada. Não é você ouvir aqui e depois esquecer. Se ouvir a palavra de Cristo e esquecer essa palavra, é porque ela não habitou. Verdade. Porque algo que habita mora. Sim. Senhor Jesus. Amém. Então o apóstolo diz, né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Amém. Interessante que ele colocou o nome aqui, ricamente. Ele disse assim, não disse habite em vós a palavra de Cristo, mas habite ricamente. Amém. É para dar ênfase, né? Sim. Uma pessoa que é rica é uma pessoa que tem muito dinheiro, muitas posses. Habitar ricamente é você estar cheio da palavra. Amém. Estar cheio da palavra. Amém. Cheio da palavra, né? Depósito Ó cheio, Senhor aleluia. Jesus, que o Senhor nos ajude, irmãos, Amém. para que nós estejamos cheios Amém. da palavra. Sim. E assim nós podemos de fato instruir. Como alguém pode instruir outra pessoa se ela não tem Instrução. né, instrução primeiro, se ela não tem o conhecimento? Como eu vou dar instrução a alguém sobre leis de trânsito se eu não estudei as leis de trânsito? Não tem como, né? Então, como é que eu vou instruir uma pessoa na palavra se eu não leio a palavra e não tenho a palavra habitando em mim? Verdade. Diz assim, aconselhai-vos mutuamente. Como eu posso dar um conselho na palavra se eu também não tenho a palavra habitando ricamente em mim? Então, nós como cristãos precisamos devorar, comer essa Amém, palavra, como amém, João quis devorar o livrinho, né? Sim, o livrinho, Precisamos aleluia. comer ricamente, Sim. desfrutar dessa palavra Amém. para que ela possa habitar em nós, né? Sim. E aí, por isso que os irmãos estão sempre fazendo a imersão, Sim. que é você pegar uma frase, um versículo, E repetir repetir aquele várias versículo, né? vezes. Ou como antes nós fazíamos o ler, orar, você lê em cima daquele versículo, dá ênfase, e assim essa palavra habita em você, Amém. né? Você fica gravado esse versículo. Constituído, aleluia. Isso é importante, irmãos, porque na nossa vida nós vamos sempre precisar declarar a palavra, né? Verdade. Às vezes o inimigo joga uma dúvida, um medo em você, e se você tiver uma palavra para combater aquilo ali, você já vai declarar essa promessa de Deus na palavra e você vai rebater, como o próprio Jesus rebateu certinho a tentação do inimigo. Né? Pule daqui, você não é filho de Deus, não tentarás o Senhor teu Deus. Transforme essas pedras em pães, nem só de pão viverá o homem. Né? Se você me pular, se você se prostrar, me adorar, só ao Senhor Deus darás culto. Então, Jesus tinha palavra. Quando o inimigo lançava uma coisa, ele já tinha palavra. O inimigo vai vir em nossa mente, nos amedrontar com medos, com dúvidas, né? Com inseguranças. Aí você precisa ter a palavra para combater. Sim. Nós resistimos pela palavra do Senhor. Amém, amém. Por isso precisamos fazer que essa palavra habite em nós. Sim. Precisamos remir, aproveitar o tempo, Sim, aleluia. buscando ao Senhor, né? Verdade. Orando, lendo a Bíblia, Sim. ouvindo mensagens, ouvindo pregações, porque a nossa vida tem sentido quando nós nos ofertamos a Deus. Verdade. Não basta viver só para nós mesmos, né? Senhor Jesus. Algo assim, sem sentido. Você, como uma planta, você nasce e cresce, talvez reproduza, depois morre, mas o ser humano é diferente. O ser humano foi criado para glorificar a Deus. Então, quando nós nos encontramos na presença de Deus, nós de fato precisamos fazer aquilo que nós somos predestinados e destinados, né? Então, Deus precisa nos conquistar, nós precisamos conhecer a vontade do Senhor. Sim. E Deus se alegra muito Amém. quando o povo dele aqui na terra faz a vontade dele. Verdade. E isso é uma luta, porque Sim. nós temos as nossas próprias vontades, né? Verdade. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, Negue-se. negue-se a si mesmo. Sim. Por que ele diz negue-se a si mesmo? Porque a gente já tem a nossa própria vontade. Verdade. E Deus quer chegar ao ponto de fazer com que nós deixemos as nossas preferências e busquemos a Ele. Amém. Hoje eu li um livro que
Cada vez que eu leio, a gente descobre mais coisas, né? E é bem profundo essas coisas. Ele mostra o cristão, quando ele está vindo, ele tem as suas próprias vontades, ele precisa negar a sua vontade, né? E aí tem a vontade em que você é submisso, mas tem a vontade também que você está em harmonia com Deus. Deus quer que o cristão faça a vontade dele. Sim. E o cristão precisa entender isso. Quando o cristão chega ao ponto de fazer a vontade de Deus e abandona a sua própria vontade, por exemplo, né? Surge algo para você fazer para Deus e no mesmo instante, no mesmo tempo ali também tem algo para você fazer para você mesmo. Você abandona a sua preferência, o que você iria fazer, e faz a vontade de Deus. Você está sendo submisso. Sim. Deus já se agrada bastante. Mas Deus quer mais ainda. Ele quer que, ao fazer isso, você sinta prazer e alegria em obedecer a Ele. Amém. Não é como aquele filho ou filha que os pais mandam fazer algo. Vou, mas emburrado, né? Vou fazer, mas sem nenhum prazer. Vou fazer porque tenho que fazer. Está sendo obediente? Está sendo obediente. Está fazendo a vontade do Pai. Mas não está fazendo com alegria. Deus quer chegar ao ponto em que nós deixemos o nosso ego, as nossas preferências e façamos a vontade dele com amor. Amém. Aí nós chegamos ao ápice em que as duas vontades coincidem, né? Verdade. O apóstolo Paulo diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho, vivo pela fé, né, no Filho de Deus. Então, que Deus nos ajude a chegar nesse processo. Amém. De que Ele, né? Sim. Nós e Ele sejamos de fato um, né? Porque nós já temos o Espírito e esse Espírito precisa cada dia mais ganhar todas as partes do nosso ser. Nós estamos nessa carreira para nos tornarmos cristãos maduros e não podemos desistir, né? Verdade. Deus está trabalhando em cada um aqui. Sim. De diferentes formas. Verdade. E o trabalho de Deus, o processo de Deus está na Bíblia, não tem para onde fugir. Deus quebra o vaso, refaz o vaso, Deus coloca no deserto, Deus permite ser colocado na prisão. Deus trabalha em uns em dificuldade financeira, em outros em dificuldade na vida da questão de doenças, de enfermidade amorosa. Várias maneiras Deus trabalha, mas no final é para realizar um plano, né? Para que você aprenda algo e possa estar sem nenhuma resistência à vontade dele. Então Deus trabalha de muitas maneiras, mas tudo é para um plano, para que no final a gente possa render toda a glória, todo o louvor a Deus, amém, né? E vejamos unicamente Ele, sem nenhuma intenção própria, sem nenhum culto de si mesmo. Sim. Eu não posso fazer a obra do Senhor ou fazer algo para o Senhor como a gente desfrutou lá no domingo, com um coração impuro, no sentido de que eu vou ser visto, eu vou ser visualizado. Aí lá no interior é como se houvesse um culto de si mesmo, uma exaltação de si mesmo, né? Nós precisamos de fato fazer as coisas unicamente para agradar ao Senhor, sem esperar nada, né? Sem esperar nenhuma recompensa das pessoas e também, mesmo que as pessoas nos critiquem, né? Eu vou finalizar aqui no momento diário, diz assim: o apóstolo Pedro ensina que devemos ter clareza a respeito da esperança que há em nós, porque isso nos dará força para vencer com mansidão e temor as injustiças e ofensas. Senhor Jesus. 1 Pedro 3, 11. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja rei como soberano, quer sejam autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que vocês são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal, ou para dar ocasião à carne. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Sim. Tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, amém, temam a Deus e honrem o rei. Aleluia. Então, aqui é uma conduta exemplar, né? Sim. Sofrendo até mesmo injustiças,
nós precisamos continuar na prática do bem, porque é na prática do bem que muitas pessoas, até mesmo que nos acusam, podem ser envergonhadas, né? Estou lembrando o testemunho, né? Jamile contou um tempo atrás que uma amiga dela chamou ela de, quando você chegou na escola, você chamou de burra, foi? Foi daquele dia lá. Aleluia. Amém. Ela tinha falado que eu tava perdendo minha vida, que eu era burra por causa disso. Isso. Você respondeu o quê? E eu tinha falado um versículo. Que a sua luta não é contra carne e sangue, Isso, né? mas Bom. contra os Principados. principados. Aí você disse assim para o menino, e por que você está me contando essa história, não foi? Foi. Então, aí eu complementei, se você fosse fazer o barraco lá com a menina que chamou ela de crente burra porque estava na igreja, né? Ela não teria essa conduta exemplar que nós lemos aqui. Mas uma vez que as pessoas nos acusam, nos criticam, como o apóstolo falou aqui, nos chamam de malfeitores, vamos voltar esse versículo aqui. Tendo conduta exemplar no meio dos gentios, o 12, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. E ainda o 15, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Ou seja, irmãos, quando alguém tenta nos caluniar, nos difamar, e nós, mesmo assim, continuamos na prática do bem, essas pessoas vão ser, como mostra aqui, como se fossem envergonhadas. Lembra daquele versículo, dê comida a quem tiver fome, até o seu inimigo, dê de beber, porque você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça. É como se a pessoa dissesse assim, poxa, eu estou fazendo mal e essa pessoa está me tratando bem. As brasas vivas é como se fosse a consciência da pessoa, diz, poxa, estou tentando prejudicar fulano, mas ela me trata bem, me trata de forma respeitosa. Aí é como se queimasse na cabeça dela essa questão, né? E o apóstolo diz, continue na prática do bem, mesmo quando acusarem de malfeitores. Observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus. Então não podemos baixar o nosso nível, né? Nós precisamos, de fato, entregar ao Senhor, porque é ao Senhor que pertence a vingança. Sim, amém. Porque Ele nos pede que nós oremos e amemos, né? Então, nós estamos nesse caminho de ter a vida cristã exemplar. Então, vamos buscar sempre compreender a vontade do Senhor, amém, nos encher do Espírito, sim, e da palavra para sermos guiados por eles, né? Aleluia. Jesus é o Senhor. Amém.